Aê, tudo bom com vocês? Eu sou o André Vasconcelos, professor de Educação Física, e agora, abordando o contexto ainda do pré-ENEM, a gente vai fazer o quê? Introduzir a Educação Física. A gente vai fazer esse mapeamento e entender de fato o que é essa disciplina e como a gente vai poder ter esse vislumbre dela na prova do ENEM, beleza? Então, foca na tela, porque aqui a gente já vai fazer aquele trabalho de interdisciplinariedade. Remember do inglês. Vamos nos lembrar aqui que a gente já viu que é uma área de conhecimento, que a gente vai estar dentro do contexto da prova de linguagens, códigos e suas tecnologias. Tem esse contexto muito importante da interdisciplinariedade, as competências e habilidades que a gente já observou, que a gente vai ter um direcionamento de fazer esse contexto na vida social, de buscar conhecimentos e aprendizados do nosso cotidiano, e nesse cotidiano a gente tem o elemento principal, que é a educação física. De fato, o que é educação física? Então, hoje a gente vai fazer esse mapeamento para que nas próximas aulas a gente já, com base nessa compreensão do que efetivamente a gente pode esperar, de como a gente vai trabalhar e de como a gente vai encontrar isso na prova do ENEM. Tranquilo? Então, compreendido isso, já feito esse resgate da memória, vamos seguir com a aula. Vamos aqui, ó. Atividade física, origens. Ao rever a história da humanidade, é possível perceber a presença da atividade física como técnica utilizada para a sobrevivência. Temos a imagem, o caçador, o leão, apesar de que na época das cavernas não tinha leão, mas aqui o que é importante entender é que nós realizávamos atividade física. Por quê? Para quê? Sobrevivência. Foca nisso. Então, se a gente sempre está fazendo o contexto da prática relacionada ao cotidiano, a gente tem a atividade física como um instrumento que a gente utilizava para sobreviver. Nesse contexto, a gente, seguindo um pouquinho mais, tínhamos as práticas realizadas. Por exemplo, caça, pescas, lutas, diversão. E isso nos direciona para que tipo de ação, professor? Correr, saltar, nadar, arremessar, puxar. Então, voltando. Atividade física, sobrevivência, as práticas, caça, pesca, luta, a diversão, o pessoal que dança, tudo isso vai relacionando às ações corporais. Que ações? Correr, saltar, pular, escalar, nadar. E vejam que todo esse contexto de ações corporais tem a ver com a atividade física contemporânea. Então vejam, as ações eram desenvolvidas anteriormente, porém, desde o período da pré-história, porém, elas não tinham essa percepção, elas não tinham essa denominação, mas elas eram realizadas, elas eram executadas. E mais do que executadas, elas tinham um objetivo. Vamos ver aqui, ó, o corpo como instrumento. O corpo humano sempre foi moldado para atender às necessidades e objetivos de cada época histórica. Observem essa imagem, ela é ilustrativa, ela é ludicazinha, mas eu quero que vocês observem que a ferramenta muda, a estrutura corporal muda. Vejam que, atualmente, a gente precisa caçar para sobreviver? Não, a gente vai ao supermercado, compra ali umas coisinhas e pronto. Anteriormente, não, a gente tinha que fazer esse uso corporal para conseguir o alimento. Em determinado momento, o combate corporal ele era muito importante, ele era imperioso. E aí o que acontecia? A gente tinha que moldar o corpo como um instrumento de guerra. Então eram corpos mais robustos, mais fortes, mais fortalecidos, porque tinham esse direcionamento para combate. Então vejo que o objetivo do corpo, ele sempre adequava-se à necessidade daquele período que ele estava vivenciando. Então essa é a parte que a gente vai ter que direcionar. Entender que o objetivo do corpo é ser um instrumento para os fins daquele período histórico, tranquilo? Então vamos até aqui continuar e ver aqui um pouquinho dos períodos históricos. Temos a Grécia, Atenas e Esparta, que referia-se à atividade física como um instrumento de formação moral e espiritual. Aqui na Grécia, a gente tem uma filosofia maravilhosa, que é corpo são, mente sã, que é justamente utilizar como instrumento completo. Eu não poderia ser apenas malhadinho. Eu também tinha que ser muita cuca no lance. Então a gente fazia essa relação entre corpo e mente. Já para os romanos, era o adestramento militar. Aqui a gente já tem a inserção da atividade física, do exercício físico. Eram realizadas ações de
academia, existia a musculação, existia o treinamento, aquele pessoal 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, enfim, já existia essa dinâmica de treinamento. Por quê? Porque eles iam para o combate, eles precisavam estar preparados, fortalecidos, então eram corpos e instrumentos de guerra. Provavelmente quem já assistiu o filme 300 tem aquela referência daqueles homens truculentos, brutescos, grandões, porque eles tinham essa importância para o combate. No caso, já é até importante fazer uma correlação com o corpo feminino, que elas também tinham que fazer atividade física, elas também tinham que ser preparadas. Por que, professor, elas iam para o combate? Não, porque elas tinham que ser ótimas genitoras. Então, as mulheres que se preparavam fisicamente, elas teriam a probabilidade de ter um casamento um pouquinho melhor, não que isso seja relevante, mas que faziam esse condicionamento da mulher como instrumento também, mas para o uso do homem, que isso não é legal, e a gente, nessa evolução histórica, a gente vai tendo que mudar essas percepções. Vejam que uma percepção de, mulher é para isso, vem do período histórico. Então a gente sempre precisa fazer essas correlações para entender a evolução do corpo e as transformações da mentalidade. Corpo são, mente sã, ou transformação. Veja que tudo vai se elencando. Seguindo mais um pouco, a gente já tem a Idade Média, que tem o corpo profano. Esse é um direcionamento muito importante, porque aqui que vai ter um certo bloqueio. Então, aquele pessoal com muita roupa, aquele pessoal que não me toque, não posso, profano é a associação com o pecado, isso aqui não pode. Exposição ao corpo, bruxaria, pornogamia, sei lá, tudo nesse sentido de proibir. Então, nesse contexto da Idade Média, o corpo foi um pouco mais velado. Compreendendo essa coisa do proibido, tudo que é proibido é mais gostoso. O que isso estimulou? O que isso instigou? Instigou o renascimento das cidades, o renascimento das ideias, das percepções. O que acontece aqui, no século XV, traz uma educação física voltada para a minoria, a burguesia. Era pouca gente fazendo, mas era alguém fazendo. Quem é que fazia? A burguesia, aquela gente, assim, os comerciantes, já vão fazendo associações, interdisciplinariedade, lembra disso, que são conhecimentos que a gente vai elencando. A gente está aqui abordando o contexto da educação física, mas em uma percepção histórica, que é relacionada à área de humanas. Então vejam que todo conhecimento, todo aprendizado, ele pode ser associado. E vejam que esse renascer, ele vai nos direcionar para uma vontade de, se aquilo era profano, agora eu quero descobrir. E é nessa descoberta que a gente tem a vontade de conhecer sobre o corpo, de estudar o corpo, de ter o corpo como instrumento. E aí, quem é que estuda o corpo? Educação, conhecimento, físico, corpo, educação física, conhecimento sobre o corpo. Então agora é que a gente vai ter um instrumento que vai nos direcionar para esse aprendizado corporal. Então, tendo isso, a gente já tem a atividade física na escola, que a educação física se insere no contexto escolar no final do século XIX, mas como um modelo diferente de educação, diferente de hoje, porque a educação física ela passou por algumas transformações. É relevante só fazer esse mapeamento para entender que, tem gente que acha que a educação física é só jogar bola, mas é porque antes tinha um caráter um pouco mais esportivista. Não, tem gente que acha que é treinamento. Por quê? Porque tinha um caráter militarista, que era todo mundo fazer as mesmas coisas. Já teve um período que era higienista, que hoje a gente trabalha a saúde, mas antigamente a gente tinha que cuidar do aspecto saudável. O pessoal era um pouco piolento, sabe? E aí vamos tomar um banho, lavar aqui e tal. Então tinha todo um direcionamento. Vejam, a educação sempre teve um direcionamento, o corpo sempre teve um direcionamento. Para quê? Para suprir a demanda do meio. Então, se naquele período eu precisava de indivíduos um pouco mais responsáveis, respeitosos, então vamos fazer um adestramento militar. Se eu precisava de gente se cuidando, da saúde, desse aspecto um pouco mais higiênico, eu vou usar o corpo, eu vou usar esse conhecimento para esse direcionamento. Então, veja que fomos mapeados. O esporte, porque eu queria competir e mostrar o poder de competição do Brasil. Então, vamos botar os alunos para fazer esse tipo de dinâmica. Então, veja, o corpo sempre suprindo a demanda do meio, beleza? Compreendendo essa evolução e essa percepção histórica, nós temos a educação física atualmente, que é uma área de conhecimento que possui saberes próprios, cujo objetivo é introduzir o aluno na cultura corporal de movimento. Levem essa palavra como ela com feijão e arroz. Cultura corporal de movimento. Cultura vai ser o conhecimento por meio do corpo, o corpo como em movimento. Essa
introdução propicia benefícios para o desenvolvimento físico, social e cognitivo. Então, aqui a gente tem o quê? A gente tem o direcionamento e os benefícios da educação física. Quando a gente compreende que o nosso direcionamento vai ser um conhecimento corporal em movimento, professor, eu gosto de cultura, deixa eu pensar, um filme. Só que esse filme bota o seu corpo em movimento? Não, eu fico sentado no sofá assistindo. Não está relacionado à educação física. Agora, se você pega aquela prática de dança e começa a realizar ela, você está pegando um conhecimento externo e botando em prática. Então, TikTok é cultura, professor? Uai, se você consegue associar aquilo a um aprendizado, a um saber que está sendo propagado em um meio e eu estou utilizando o corpo como instrumento para botar no movimento, sim, acertou quem disse. Então, vejo que, além disso, nós temos os benefícios. Os benefícios eles vão ser associados tanto à parte cognitiva, que é o nosso conhecimento, que é o nosso aprendizado, o aspecto físico, que é o corporal ali, que a gente acaba utilizando como instrumento de transformação, e um dos principais, e que é um pouco mais endossado na parte do Enem, que é o aspecto social. Por que é o mais endossado, professor? Porque lembrem que o Enem é um teste para a vida. E a vida do indivíduo, ela é em sociedade. Então, a gente tem que ver como esse conhecimento, como essas relações, elas são desenvolvidas nesse contexto social. Tranquilo? Então, agora, só para aprofundar um pouco, vamos ver aqui o aspecto físico dos benefícios, tá? Tem as práticas corporais, esportes, lutas, atividades rítmicas expressivas. Temos o aspecto da capacidade física, que tem a relação com a força, velocidade, agilidade, flexibilidade, resistência, e habilidades motoras, que já são andar, correr, saltar. Isso aqui é apenas um resgate de memória de conhecimentos que já eram para ser intrínsecos de vocês, que já eram para ter sido desenvolvido, mas de forma geral. São as práticas que a gente acaba desenvolvendo na aula. A gente bota o corpo em movimento ali na prática de vôlei, na prática de basquete, uma dança, uma modalidade de luta. Então isso aí é o movimento, é o corpo em movimento com uma ação de um direcionamento, seja ele tanto no aspecto esportivo, quanto no aspecto da ludicidade, dos jogos e brincadeiras. Então, isso varia de acordo com o direcionamento, mas, de forma geral, é botar o corpo em movimento. Além disso, dois elementos principais que são trabalhados, que a gente precisa fazer essa distinção já desde agora, para ver como é que isso é desenvolvido ao longo do desenvolvimento do conhecimento, da educação física. A capacidade física vai ser aqueles atributos que eu consigo aprimorar. Então, se eu treinar, eu consigo ficar um pouco mais forte. Se eu parar de treinar, provavelmente eu já não vou ter aquele fortalecimento que eu ganhei inicialmente. Já as habilidades motoras são aquelas práticas que a gente desenvolve naturalmente. Eu não treino para andar, eu não treino para correr ou pular. É algo que eu vou gradativamente, naturalmente desenvolvendo ao longo do meu desenvolvimento. Então, veja, são práticas corriqueiras, habilidades motoras, práticas naturais, capacidade física, atributos que eu consigo treinar e aperfeiçoar e aprimorar. Se eu começar a fazer alongamento, série de alongamento, a minha flexibilidade vai ser um pouco maior. Poderia botar agora o meu pé na cabeça? Não, porque eu não tenho uma flexibilidade tão boa. Mas a gente poderia tentar a partir do tempo que a gente começasse a treinar e aperfeiçoar isso. Tranquilo? Então veja que são atributos físicos que a gente consegue aprimorar e aperfeiçoar, beleza? Então seguindo, agora a gente já tem um aspecto cognitivo, que são conhecimentos sobre o corpo e seus aspectos anatômicos, fisiológicos, cinesiológicos e prevenção à promoção de saúde. Em algum momento aqui eu já mencionei sobre um modelo higienista que tinha esse direcionamento um pouco mais voltado para a saúde. Vejo que ele ainda é pertinente, porque a gente tem obesidade, depressão, ansiedade, que são assuntos atuais, contemporâneos e que têm ganhado grande ênfase, notoriedade. Então a gente precisa entender como a atividade física pode amenizar. Lembra da questão de problematizar? Então é ter um conhecimento e ver como ele pode ser desenvolvido, inserido e aprimorado, aperfeiçoado, ou ser um aspecto de solução daquela causa. Além disso, a gente tem o aspecto anatômico, que é conhecer a estrutura corporal, fisiológico, que é entender sobre o direcionamento da função do corpo, né? É botar aquele corpo em um funcionamento. E o cinesiológico, que é entender o sentido do movimento, entender aquelas práticas de movimento. Então, esse conjunto de conhecimento, esse conjunto de aprendizado, de desenvolvimento, é o que nos direciona no aspecto cognitivo, do nosso conhecimento, do nosso saber.
como é que eu utilizo a educação física como uma ferramenta de aprendizagem. De forma geral, o que eu poderia dizer para vocês é que o cognitivo quanto o físico, eles acabam sendo intrínsecos, eles acabam sendo associados, porque não tem como eu desenvolver apenas uma prática corporal se eu não tiver aquele conhecimento prévio, se eu não tiver uma percepção do que seria. Eu posso realizar um movimento aleatório, mas a partir do momento que eu consigo compreender a função, o funcionamento, eu consigo aperfeiçoar aquela prática. É uma questão que a gente já mencionou aqui, ó. Corpo são, mente sã. É sempre um equilíbrio, é sempre um arcabouço complexo de junção e de interação para que a gente possa aprimorar e aperfeiçoar. Então não basta apenas a prática, como também não basta apenas a teoria. A gente sempre tem que fazer essa associação real e intrínseca de ambas as práticas, beleza? Então a gente tendo compreendido o cognitivo, aqui a gente tem o benefício social, que é a ação crítica reflexiva sobre posturas adotadas em um contexto coletivo e individual. Quem sou eu? O que devo ser? O que devo fazer? Eis a questão. Aqui são as reflexões que a gente faz e de como a gente associa aquelas práticas que a gente mencionou anteriormente, do aspecto físico e cognitivo, em relação ao outro. Como é que eu interajo? Como é que eu me defino? O que é que constrói o meu ser? E como é que esse ser se relaciona com outros? Então, essa é a percepção. Práticas coletivas, por exemplo, esportiva, o futebol, ele permite um direcionamento, uma estrutura. Vejam que o perfil dos jogadores de futebol é diferente do perfil dos jogadores de vôlei. Mas por quê? Porque a cultura do meio é diferente. A cultura do lutador, ela é diferente. Por quê? Porque ali ele é sozinho. As práticas coletivas dão uma percepção, um pouco mais de interação. Já o lutador é aquele cara que é visto como centrado, focado, mas é porque ele está ali totalmente direcionado para o seu eu. Já as práticas esportivas, normalmente coletivas, ela já tem essa interação, e essa interação necessita que o indivíduo consiga se relacionar com o todo. Então, é importante que a gente vá fazendo essas correlações, porque o Enem nada mais é do que buscar e resgatar aquela prática, aquele conhecimento, aquele saber e botar em um contexto contemporâneo. Tranquilo? Compreendido isso, a gente consegue avançar e fazer um mapeamento geral de tudo que a gente abordou hoje. Nós temos o corpo e ação, que vai ser, que tem esse direcionamento das atividades de sobrevivência. Então, se eu tenho um corpo e eu preciso botar ele em ação, eu boto ele em ação para quê? O que eu quero? Que ele seja um instrumento de quê? Sobrevivência. Eu preciso estar adaptado e adequado para aquele meio, para que daquela forma eu consiga executar e suprir as minhas necessidades. Tranquilo? A gente ainda consegue entender que essas atividades de sobrevivência, elas direcionam um conhecimento do corpo, assim como esse conhecimento pode ser definido como educação física, que é justamente esse saber sobre as práticas corporais. Dentro da educação física, a gente tem um elemento chave ali, o elemento principal, que é a cultura corporal de movimento, que é justamente entender o conhecimento do corpo em ação, o corpo em movimento mesmo. E aí, só para finalizar, espero que vocês tenham conseguido compreender. Qualquer coisa, acesse a plataforma para poder rever essa aula e entender um pouquinho melhor, mas o que eu posso deixar de dica principal, que é justamente fazer essas associações de conhecimento, é essa dica do Maroto, ó. Em latim para vocês, ó. Mens san in corpore sano. Poeta romano Juvenal, que é justamente o que a gente mencionou. Corpo são, mente sã. Pega essa dica, faz aquela, quando você, redação, já vai pensando lá na frente, ó, redação, eu tenho que mostrar domínio de conhecimento em diversas áreas, diversos saberes. Eu abarco um latim, é língua morta, mas ela é viva porque ela faz esse direcionamento. Mens sana in corpore. Vejo vocês numa próxima aula, espero que vocês tenham gostado e se não gostou, paciência, meu amor. Vejo vocês na próxima e é isso aí. Tchau, tchau.